Começou o teste, foco nas variáveis respiratórias. A ventilação pulmonar dela do repouso estava por volta de 12 litros, 12, 11, 10, né? Começamos o teste e aí repare que a ventilação pulmonar já respondeu, né? Repare também, vê só o que eu coloquei aqui, a produção de CO2. Ora, a produção de CO2 no repouso estava por volta de 0,22 litros por minuto. O teste começou e já foi para 0,4, 0,35, mostrando de fato e de direito que a ventilação pulmonar e a VCO2 elas vão crescendo na mesma proporção, tá certo? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês o gráfico para vocês verificarem como que eles se comportam do ponto de vista visual. Só vou pedir para a Lívia levantar a cabeça, Lívia, porque tem aquele esquema da saliva, né? Senão a saliva cai aí pelo pneumotacômetro. Beleza, gente? Olha só. VE sobre VO2 por volta de 34, VE sobre VCO2 por volta de 34 também, fração inspirada de oxigênio, fração inspirada de CO2, frequência respiratória e volume corrente. Lembrando o seguinte, lembra que eu falei para vocês na nossa conversa da semana passada? Nas intensidades baixas de exercício, a ventilação pulmonar vai subir graças a quem? Volume corrente ou frequência respiratória? Nas intensidades baixas de exercício, que é o que a Lívia está aqui agora, a ventilação pulmonar sobe graças a quem? O aumento do volume corrente ou da frequência respiratória? Do volume corrente. Nas intensidades altas de exercício, a ventilação pulmonar aumenta graças ao aumento da frequência respiratória. Lembra do talk test que eu falei? O teste da fala? Um personal trainer consegue monitorar a intensidade de exercício do seu aluno conversando com a pessoa. Quando ela não consegue mais responder, significa que a frequência respiratória está alta, tá certo? E é um indicativo de uma maior intensidade de exercício. Repare, ó, que o volume corrente estava por volta de meio litro por respiração e aqui, ó, já está o dobro. A frequência respiratória estava por volta de 15, 22, agora apareceu um 30 aqui, né? Mas o que acontece é que geralmente a ventilação pulmonar sobe mais graças ao aumento do volume corrente do que da frequência respiratória nas intensidades baixas de exercício, ok? Olha só, enquanto eu estava falando, a ventilação pulmonar foi se ajustando, ó. Lembra? A ventilação pulmonar estava 10, 12 litros por minuto. Nesse momento, já está por volta de 25 litros por minuto. Tá certo? Então, isso aí é uma repercussão da demanda metabólica. A produção de CO2 estava por volta de 0,4 litros por minuto. Já está 0,9, 0,77, 0,8. O que, de novo, eu insisto, o que nós falamos aqui na aula, que a gente representa graficamente, tem a sua importância didática. Mas na vida real, as variáveis fisiológicas elas vão se ajustando. É um sinal biológico, varia, né? Olha só, 32,1, 26,5, 28,3, mas aí se traça uma linha média. A gente repara que a tendência da ventilação é acompanhar a demanda metabólica, é acompanhar a produção de CO2. Olha só o que nós temos aqui, galera. Nesse gráfico aqui, a ventilação pulmonar em função do tempo do exercício. Como trata-se de um teste de esforço progressivo máximo, quanto maior o tempo, maior a intensidade do exercício. Vocês reparem que a ventilação pulmonar está aumentando. Nesse gráfico aqui, ó, nós temos o VE sobre VO2, pontos vermelhos, VE sobre VCO2, pontos azuis. Ah, Cláudio, mas estava em um valor bem mais alto e foi diminuindo. Esperado. Porque no começo do teste, na situação de repouso, em uma situação feito essa, geralmente a pessoa está hiperventilando. À medida que o teste progride, os valores fisiológicos das variáveis vão se ajustando e a gente começa a reparar um comportamento normal ou esperado dessas variáveis.
Repare, ó, fazendo uma análise por cima. VE sobre VO2, ó, ele estava aqui, e o que aconteceu nesse ponto? Vocês estão vendo? Ó, vinha constante, e nesse ponto, provavelmente aqui é um ponto candidato a ser o limiar anaeróbio ventilatório 1. Nesse ponto, a ventilação aumenta, olha só, e de fato subiu, teve uma inflexão aqui diferente, em virtude do CO2 extra produzido pelo tamponamento dos íons H+. Tudo que a gente falou na parte teórica, vocês estão vendo aqui na prática. Repare que o VE sobre VCO2 continua subindo. O VE sobre VCO2, ó, tá meio que na dele ainda. Talvez nesse ponto aqui ele começou a ter uma inflexãozinha, tá certo? Talvez aqui possa ser um ponto candidato a ser o limiar ventilatório 2 ou o ponto de compensação respiratória. Seja como for, nesse ponto nós temos o acúmulo de íons H+, determina a queda do pH. O pH baixo é um estímulo químico potente para a ventilação pulmonar. Como que a gente pode confirmar? Vamos colocar aqui, ó, as frações expiradas. Vamos colocar a fração expirada de CO2. Ah, legal, ó, pessoal. Pessoal, vamos ver, ó. Então quer dizer, essa linha azul é a fração expirada de CO2. No limiar ventilatório 2, a fração expirada de CO2 tem que cair, tem que diminuir. Olha só, talvez seja nesse ponto aqui. Vamos ver, né? Vamos ver com cautela, né? Com cuidado. Presta atenção, gente. Olha só que legal, ó. Foi de 69 a ventilação. 65, né? Caiu, né? De repente ela engoliu saliva e foi para 79. Depois disso aqui, ó, não caiu mais. Não voltou mais para aquele valor. Então aqui provavelmente é o limiar ventilatório 2 dela. Repare que nesse ponto, ó, a fração expirada de CO2 começou a cair. Provavelmente deve ser aí com a carga de trabalho de 200 watts, estava? Vamos lá, Lívia. Como nós estamos dando ênfase somente às variáveis respiratórias, a gente não vai nem fazer a mensuração da frequência cardíaca hoje, tá? Por meio do monitor de frequência cardíaca. Vamos focar nas variáveis respiratórias. Mas se tivesse, evidentemente que teria uma frequência cardíaca correspondente aos limiares, certo? Tranquilo isso, né? Então, olha só. Você já pode ver na tela do meu slide o que tem, ó. Tempo do teste, não começou ainda, né? Por isso que está aqui em branco. Ventilação pulmonar em litros por minuto, VE sobre VO2, equivalente ventilatório de oxigênio, certo? VE sobre VO2, equivalente ventilatório de CO2 e as frações expiradas de oxigênio, fração expirada de CO2, frequência respiratória, ó, respirações por minuto na língua inglesa, e o volume corrente, mililitros por respiração. Tá certo? Lembrando que a multiplicação do volume corrente pela frequência respiratória vai resultar na ventilação pulmonar em litros por minuto. Maravilha? Então, olha só, o teste começou. Os meninos estão verificando se o equipamento de fato está medindo. Parece que está, né, Thales? Eu escutei um barulho, né? E o teste já começou a aparecer ali os valores, tá bom? Então, quer dizer, 5 segundos de teste, né? A gente vai dar os 2 minutos de repouso e
posteriormente nós vamos fazer o teste de esforço progressivo máximo. Qual vai ser o protocolo? O protocolo vai ser o seguinte: potência inicial 50 watts durante 2 minutos, e a cada 2 minutos nós vamos fazer um incremento da potência de 25 watts. 25 watts a cada 2 minutos até a exaustão. Como trata-se de uma pessoa treinada, deve chegar aqui, pela nossa experiência, algo por volta de 325 watts. Por aí, tá bom? O pulmonar dele no repouso estava acima dos valores de normalidade, né? 15 litros por minuto, 18 litros por minuto, né? Aquela situação da aula, do teste ser uma novidade que a gente já falou algumas vezes. O que é que a gente espera agora? Que durante o exercício, as variáveis fisiológicas, dentre elas a ventilação, se ajuste à necessidade metabólica, ok? Ó, ficou bom agora, ó. Em vermelho é a fração expirada de CO2, em azul a ventilação pulmonar. Repare, ó, vinha constante nesse ponto, parece que está querendo cair. Nesse ponto também nós temos uma quebra da linearidade da curva da ventilação pulmonar por volta ali dos 18 minutos de teste, tá? Vamos lá, Miguel. Só por curiosidade, ó. Miguel, um cara treinado. VO2 agora dele, por enquanto, 64 ml por quilograma por minuto. Uma baita aptidão cardiorrespiratória. Quais são os nossos desafios? Detectar os limiares ventilatório 1 e o limiar ventilatório 2 por meio de uma alteração no padrão da ventilação pulmonar confirmada pelo comportamento do VS sobre VO2, VS sobre VCO2 e fração expirada de oxigênio de CO2. Então vamos lá, Vitor, meu fisiologista, qual que era o ponto candidato do limiar ventilatório 1? Por volta dos 11 minutos, né? Braulio, você pode me ajudar? Vai lá por volta dos 11 minutos na tabela. Para facilitar a vida, se quiser colocar ali tempo em minutos, eu acho que vale a pena, só para a gente não ficar calculando, né? Beleza. Vamos lá por volta dos 11 minutos. Ó, dos 11 minutos de teste. O que nós temos que ver, Vitor e pessoal? Se a ventilação pulmonar deu um salto. Veja, lá nos meus slides era uma representação didática, né? Vocês viram pelo gráfico ali que as variáveis ficavam, né? Sobe, desce. É um sinal biológico, tá certo? Então, vai existir uma variação mesmo. Repare também que na tabela de dados nós fazemos um filtro dos dados. Nós filtramos os dados a cada 10 segundos. Porque se você for ver ou tentar ver respiração por respiração, se no filtro já fica variando muito, respiração por respiração, aí a variabilidade é muito alta. Então a gente faz esse filtro. Nós poderíamos também fazer o filtro para cada 20 segundos, para cada 30 segundos, né? Então isso vai depender do laboratório do serviço de saúde. No laboratório de fisiologia do exercício aqui nosso, nós utilizamos a cada 10 segundos. E tem várias formas de fazer também essa média, tá? Que não cabe nesse momento. Então vamos lá, ó. Com 11 segundos, vamos ver. Ventilação estava 39.1, 41.2, 41.6, caiu um pouquinho para 39 e de 39 saltou para 45. Estão acompanhando? Então parece que ali tem de fato um ponto candidato. Ó, de 39, de 11 minutos e 35 segundos para 11 e 45, que é que o Braulio está circulando para a gente ali. Vamos ver. O que tem que acontecer com o VE sobre VCO2 no limiar ventilatório 1? Fica constante. E de fato está constante. Ó, de 27 continuou 27, certo? 27 e 27. Então, beleza. O que tem que acontecer com o VE sobre VO2 no limiar ventilatório 1? Tem que aumentar. Teve um aumento? Não. Então, em que pese ter tido aí
um aumento da ventilação, nós vamos descartar, por enquanto, esse ponto, porque não tem um aumento do VE sobre VO2. Tranquilo? E essa que é a vantagem do sistema metabólico com relação ao ventilômetro. Com o ventilômetro, nós não teríamos acesso a essas outras variáveis, sim somente acesso à ventilação pulmonar. Evidentemente que por isso o ventilômetro é muito mais barato do que um sistema metabólico. Evidentemente, tá certo? Vamos lá, então vamos achar um segundo ponto que pode ter tido um aumento substancial da ventilação pulmonar, acompanhado das outras alterações fisiológicas que a gente discutimos no começo da nossa conversa aqui. Você achou aí algum, Braulio? Ó, dos 13 minutos, ó, mas vê só o que aconteceu com a ventilação. 55 e ela caiu um pouquinho, né? Vamos ver aqui, ó. Volta um pouco para mim, Braulio, vamos ver. 3,45, vamos ver. 13,51, 51 para 59, VE sobre VCO2 continuou constante, porém, olha só, o VE sobre VO2 continuou constante também. Né? Então a gente vai ter que dar uma descartada nesse ponto aí, ó. Cadê? Vamos ver? Vamos ver. Cadê? 12,45. Beleza. Aí eu já concordo, ó. Vamos lá. De 12, volta um pouquinho, brother. Vamos lá. 12,45. Tava 41, foi para 45. Beleza. VE sobre VCO2 constante, 26 continua 26. VE sobre VO2 de 26. Cadê? Agora eu me perdi. De 26 foi para 27, caiu, né? Então quer dizer, vamos ver ali, ó, de 13,05 para 55,6, pode ser? Não, ali, ó, 13,05 para 13,15. 51,9 para 55,6. VE sobre VCO2 se manteve, VE sobre VO2 foi de 26 para 28. E repare, ó, foi de 26 para 28 e não voltou mais para 26. Até nesse ponto estava variando, né? Subia, descia. Aí foi um aumento decidido. Certo? Foi um aumento decidido. Tem alguns laboratórios que usam a seguinte técnica. Eles verificam o seguinte, o VE sobre VO2 vai caindo e no limiar ventilatório 1 ele sobe. Tá certo? A gente pode até traçar esse gráfico se der tempo. Então, provavelmente, o limiar ventilatório 1 é nesse ponto. Quer ver? 13,05 para 13,15. Olha só, fração expirada de oxigênio subiu. A fração expirada de CO2 está variando, faz uma linha média, está constante. Beleza. Agora, olha só, com 13,05. Com 13,05, qual que era a intensidade de exercício? 150 watts. Beleza. Né? Então, quer dizer, como que a gente salta o laudo dele? Frequência cardíaca do limiar de tanto, que nós não medimos nesse momento, potência 150 watts, certo? Nós temos condições também de verificar o VO2 associado com o limiar. Vamos lá no ponto D18, né? Lembra que o Vitor chegou nessa conclusão e eu tinha concordado naquele momento, certo? O que nós esperamos naquele ponto de 18 minutos? Um aumento da ventilação, uma diminuição da fração expirada de CO2. Tá certo? Vamos lá. Vamos ver o que a gente acha aí, ó. Tem um ponto ali interessante, ó. 18,05 para 18,15. Sai de 80 e vai para 87,6. Porém, o VE sobre VCO2 tem que sumir no limiar ventilatório 2, certo? Subiu? Não, ficou 27,27. E a ventilação pulmonar desce, né? Então vamos mais para frente um pouquinho, vamos ver. Ali tem um ponto interessante, ó. 82,5 para 91,5. Porém, a fração, o VE sobre VCO2 está meio que
indeciso ainda, né? Vamos mais para frente um pouquinho. 27, ali tem um ponto interessante, ó. 92,7 para 100,8. VE sub VCO2, 27 para 28. Subiu, beleza. VE sub VO2 de 30 para 31. Beleza. Fração expirada de oxigênio, 16,55 para 16,60. Subiu. Fração expirada de CO2, de 4,63 para 4,53. Repare, ó, desce um pouco, ó, de 4,63, eu acho que não volta mais para esse valor. Vamos ver, 4,53, 4,55, vai descendo o 4,57. Então, quer dizer, foi uma queda decisiva, né? Que se decidiu. Né? Então, vamos lá. Voltando ali, qual que foi o tempo? 20 minutos e 15 segundos. Com esse tempo, ele estava em qual potência, Braulio ou Thales? Oi? 225 watts. Tá certo? Então, vendo aqui na correria da aula, nos parece que o limiar ventilatório 1 dele é a 150 watts, limiar ventilatório 2 a 225 watts. Esses são os pontos correspondentes ao limiar anaeróbio ventilatório 1, ponto de compensação respiratória ou limiar anaeróbio ventilatório 2, como queiram. Né? Esses são os pontos que, se ele quiser fazer um treinamento aeróbio, isso vale para esse egômetro aqui, lembrando do princípio da especificidade. Na esteira, já são outros pontos, outra frequência cardíaca. Na bicicleta, outros pontos, outra frequência cardíaca e assim por diante. Gente, dúvidas?